Alguns tentam esquecer ou ignorar. Outros a veem como uma vilã cruel da qual não podemos escapar. Alguns a temem e tentam fugir. Outros a desafiam. Tem gente que acha que ela tem dia certo e que podem fazer o que for que ela não vai se antecipar. Já outros acham que ela pode chegar a qualquer momento. Estamos falando da morte. Será que devemos temê-la? Será que ela é realmente a vilã da vida? Como que o Espiritismo enxerga a questão da morte? Está no ar mais um episódio do DEGcast, o podcast do Departamento de Evangelização do Jovem da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Meu nome é Rafaela e hoje eu tô aqui com o Nélio. Ei pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre a morte hoje à luz do Espiritismo. Bom, e nós vamos conversar com a Maria Olívia, trabalhadora da Fundação Espírita Nosso Lar, a Fundalar, e da AME de Juiz de Fora. Oi Maria. Oi Rafa, oi Nélio, oi a todos, tudo bem? Bom pessoal, antes da gente começar, eu queria agradecer os nossos ouvintes, os nossos seguidores do Instagram, que nos mandaram suas dúvidas, suas perguntas em relação ao tema, e eles nos ajudaram muito, né, a construir o nosso roteiro de hoje. Então a gente queria agradecer, porque a participação de vocês, pessoal, é essencial para a continuidade desse trabalho. Queria agradecer também a Maria Olívia, né, por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar comigo e com o Nélio hoje. Vamos começar com uma pergunta bem básica, só pra gente ir aquecendo. Então, qual que é a visão do Espiritismo sobre a morte? Então, Rafa, na verdade, a visão do Espiritismo sobre a morte é de que ela é algo tão natural quanto o nascimento. Com a diferença de que quando nós mergulhamos na carne por decorrência do nascimento, nós ficamos presos ao corpo físico e limitados. Quando nós temos a oportunidade de desencarnar e retornarmos ao plano espiritual, nós nos desprendemos de todas as limitações que o corpo físico nos traz e assim voltamos a ter posse de todas as potencialidades de espíritos imortais que somos. A morte, então, de forma nenhuma é vista pelo Espiritismo como o fim da vida. Ela é apenas a destruição em si do corpo carnal. É muito bacana, Maria Olívia, a gente observar como o Espiritismo enxerga a morte. E, sobretudo, a vida após a morte do corpo físico ou ainda a vida futura, que o próprio Cristo já havia nos falado, afirmando que seu reino não é desse mundo. Como Kardec muito bem nos esclarece no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o ponto central da doutrina do Cristo e não há sentido na maioria dos seus ensinamentos se não entendermos que a vida não tem fim. E dessa forma, a vida futura deve ser o alvo de todos os homens. Nélio, é muito interessante você falar isso, porque eu me lembrei de uma passagem de Paulo, né, em uma de suas cartas, que ele disse que se não há ressurreição dos mortos, então Jesus também não ressuscitou. E aqui a gente pode entender a ressurreição como a aparição, né, de Jesus, ou então até mesmo a imortalidade da alma. E então, se não houve, né, essa ressurreição de Jesus, se não há ressurreição dos mortos, então vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. E aí mais pra frente ele coloca, né, se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, o Espiritismo vem reafirmar mesmo, né, como você bem disse, aquilo que o Cristo já trouxe pra gente, né, ressignificando mesmo o sentido da morte e dando um sentido para a nossa vida atual, né, porque se não existe nada depois da morte, então por que a gente vai cultivar virtudes, né, por que a gente vai cultivar as nossas boas relações, por que a gente vai querer viver uma vida reta, né, em comunhão com os ensinamentos de Jesus, se tudo acabaria, né, depois dessa vida. Então, como ele coloca, né, se não há ressurreição, então comamos e bebamos, aproveitemos a vida de forma, né, sem regras mesmo, porque não haveria sentido. Então, o Espiritismo vem realmente clarear mesmo nessa questão da morte, ressignificando a própria vida, né? Perfeito. Bom, Maria Olívia, no meio espírita, é muito comum a gente ouvir a famosa frase: nós não morremos, nós desencarnamos. E eu queria saber, existe mesmo uma diferença entre morrer e desencarnar? Sim, Rafa, existe uma diferença, sim, entre morrer e desencarnar. A morte física e a desencarnação são fatos distintos e que não ocorrem simultaneamente. A alma desencarna quando se completa o desligamento, o que pode demandar algumas horas ou dias. A morte é um fenômeno biológico que acontece com a paralisação permanente dos órgãos vitais.
Já a desencarnação, porém, é a libertação total do espírito dos laços magnéticos, que o prendem ao corpo físico. Manuel Filomeno nos traz, no livro Temas da Vida e da Morte, que impressões longamente fixadas e sensações vividas com sofreguidão assinalam profundamente os tecidos sutis do perispírito, impondo necessidades e dependências que a morte não logra de imediato interromper. Ou seja, morrer é fácil, o difícil é você dar conta de desencarnar, porque esses pensamentos, esses laços de pensamento que nós criamos, por conta de inúmeras preocupações, muitas das vezes vãs, que nós temos com as questões materiais, quando nós conseguimos morrer propriamente, o corpo paralisa, a máquina, nossa, chega ao fim, a mente em si, o perispírito ainda se vê muito envolvido com as questões que nós temos no plano, seja questões de afeição, seja as preocupações, seja em relação aos planos futuros que nós teríamos. Então, essa desencarnação, além desse momento de desenlace propriamente do perispírito com o corpo, ainda tem a questão do pensamento, que acaba nos vinculando muitas das vezes ao mundo material e o que dificulta esse desenlace total. É isso aí, Maria Olívia. Então, que a gente possa viver bem, ter uma vida adequada, segundo os nossos princípios da doutrina, para que a gente possa desencarnar logo depois que o nosso corpo morrer, não é mesmo? Vamos para a próxima pergunta, então. Para o Espiritismo, o que nos espera depois da morte? A gente pode aguardar que a gente vai para um céu ou para algum inferno? Existe céu e inferno no entendimento do Espiritismo? Bom, o que nos espera depois da morte é o resultado do nosso estado íntimo. E nisso aí já dá para a gente ter uma leve noção, quando a gente fala assim, tem um texto de Humberto de Campos que ele fala que tem como treinar para a morte, né? E no momento em que nós estamos desdobrando do corpo durante o sono físico, e aonde nós estamos durante, digamos, essa emancipação momentânea do corpo, nós temos condições de termos noções de onde nós estaremos quando acontecer o momento do desligamento da morte do corpo com o perispírito. No céu e inferno não são locais geográficos propriamente, mas são estados íntimos da alma, que ela esteja no corpo ou fora dele. Existe, assim, locais de sofrimento na erraticidade, mas que são estados transitórios. Existem também locais de felicidade no além, que compõem espíritos que estão ali para amar e servir ao próximo e que estão muito longe de ficar em estado de contemplação, porque muitas das vezes as pessoas acham que os espíritos morrem, nem existe aquela história, né? Morreu, vai descansar. Não vai descansar. Quanto mais lúcido um espírito, quanto mais atento às necessidades, ele vai, depois que desencarna, ele já vai começar a procurar uma ocupação útil, a partir do momento em que ele está no plano espiritual, procurando sempre servir. E muito ao contrário também, a ideia de que ele vai ficar contemplando o plano espiritual em que ele se encontra. Ele se prontifica, inclusive, a estar em esferas evolutivas, que nós denominamos, né, no Espiritismo como áreas umbralinas, para servir e ajudar aqueles que estão necessitados. Então, o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições, que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então, esse estado de felicidade ou de desgraça é inerente justamente ao grau de pureza ou impureza. Em relação ao conceito de umbral, trata-se de uma região espiritual de transição. Os espíritos ali permanecem o tempo que se faça necessário ao esgotamento de seus resíduos mentais negativos. Findo esses resíduos mentais negativos, eles têm condições de habitar esferas mais harmônicas do que as áreas umbralinas. Considerando esse conceito de umbral, nós podemos concluir que não existe semelhança entre o umbral e o inferno, salvo a questão do remorso, da dor e do sofrimento. Isso porque o inferno, consoante ensina a teologia católica, é o destino final e definitivo da alma pecadora. Já em relação ao umbral, nada mais é que uma região de transição, de readaptação, de preparo para voos mais altos rumo à perfeição.
meta que Deus assinalou para todos os seus filhos, sem exclusão de nenhum. Uhum. E foi interessante você comentar sobre o umbral, Maria, porque eu acho que a gente pode até fazer uma relação da visão que alguns espíritas têm do umbral com o que outras religiões têm sobre o inferno, né? Porque alguns consideram que o umbral é realmente aquela zona para onde vão as pessoas, né, que cometeram erros e tudo, e que a gente tem que temer muito, né, ir para o umbral quando a gente desencarnar. Então, algumas pessoas podem ter um discurso assim, não faz isso, você não pode fazer isso porque você vai para um umbral, com certeza. E a gente vive aterrorizado mesmo, né, de ir para um umbral. E essa não é a proposta do espiritismo, né? A proposta do espiritismo é trazer uma consciência, uma noção de responsabilidade para cada um, para, claro, né, igual você falou muito bem, sofrer as consequências de suas atitudes, mas não por medo de ir para um umbral, mas por saber que o correto é estar alinhado às leis de Deus, né? E é muito interessante o espiritismo deslocar realmente, né, essa questão do inferno, de um local segregado, de um local de penas eternas, para dentro de nós mesmos, né? Kardec coloca isso também no livro Céu e Inferno, né? Esse deslocamento, né, do inferno ou do céu para dentro de nós mesmos, nós que definimos, né, se nós estamos envoltos numa atmosfera de inferno ou de céu, né? Bem interessante vocês falarem sobre isso, porque a gente consegue ver que o Espiritismo ele consola, né? A gente pode ver duas formas de consolo. Uma que é em relação à doutrina materialista, doutrina essa que prega que não existe nada além da matéria, que espírito, por exemplo, não existe, que Deus não existe, uma doutrina que se limita à existência material. E como nos esclarece Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. E a outra forma de consolo seria essa que vocês bem destacaram, que é uma nova visão às penas eternas. Como Kardec coloca também no Seu Inferno, seria como admitir, se a gente concebesse um inferno, seria como a gente admitir se Deus fosse infinitamente vingativo, o que não condiz naturalmente com sua absoluta bondade e misericórdia. Isso aí, muito bom. Que bom, né, que o Espiritismo veio clarear essas questões pra gente. Bom, Maria Olívia, muitas vezes a gente escuta histórias, né, de pessoas que estão doentes, acamadas, em sofrimento, e aí quando essas pessoas desencarnam, os amigos, os familiares, né, quem conhece aquela pessoa fala assim, que bom, né, se libertou, foi dessa para melhor, não tá mais aqui sofrendo. Mas assim, será que a gente pode afirmar que a morte é sempre uma libertação para os espíritos encarnados? Pois é, essa é uma outra questão delicada, muitas das vezes. Nós temos que trabalhar inicialmente com a ideia de que sim, né, ela é uma libertação. Só que nem sempre. O afastamento imediato do corpo físico, com a consequente libertação do espírito da matéria, ele se dá tão somente àqueles cuja vida interior lhes outorgou a imediata liberação. A desencarnação, sim, é a libertação da alma. Então, pode acontecer da pessoa morrer, o corpo morreu, e a pessoa ainda não ter desencarnado? Pode, como nós já vimos. E essa libertação, propriamente, ela só vai se dar quando a desencarnação se fizer. Enquanto ainda o espírito estiver muito atento às questões da matéria, muito apaixonado pelo que envolvia aquela vida encarnatória dele, ele não vai conseguir essa libertação. Kardec traz muito disso no livro O Céu e o Inferno, como vocês mesmos já citaram eles aí inúmeras vezes. Os casos que ele vem trazendo posteriormente sobre os desencarnes, aqueles espíritos que vieram para contar com o estado deles pós-morte do corpo, ele traz justamente essa questão de que quanto mais a pessoa viveu bem na Terra, quanto mais ela foi já se desprendendo das questões materiais, mais ela teve facilidade nesse passamento propriamente. Muito bacana, Maria Olívia. Às vezes a gente esquece que a gente planta um desencarne mais tranquilo aqui na nossa encarnação mesmo, né, no dia de hoje, para a gente colher um despertar melhor amanhã. E é importante a gente lembrar, porque muitas pessoas podem pensar, o Espiritismo explica algumas coisas depois da morte, fala sobre a vida após a morte, mas e no próprio desencarne? Como que a gente pode auxiliar algumas pessoas que estão passando por esse processo
como na pergunta a Rafa colocou sobre pessoas que eventualmente desencarnam com doenças, ou um ente querido que desencarnou que a gente não sabe o que fazer. Kardec nos faz uma lembrança muito especial, nos faz um convite a fazer preces por quem está desencarnando, por quem desencarnou. Ele fala que isso auxilia muito no auxílio nesse desenlace do espírito com o corpo físico. Então é interessante a gente lembrar que a gente pode sim auxiliar outras pessoas que estão desencarnando e estão passando por esse processo que pode ser doloroso para uns. Eu tenho até um comentário nesse ponto, Onélio, que eu acho que, na verdade, a prece não é nenhuma questão só de que podemos, nós devemos, porque para qualquer um, no livro Instruções Psicofônicas tem um capítulo, acho que 57, se eu não me engano, que é o relato de um trabalhador espírita muito, digamos, consagrado, que realmente pôde em vida fazer muito, não só pela doutrina, mas como ser humano propriamente, e que ele relata que, apesar de ter sido rápido esse momento de perturbação dele, e após 2 meses ele já estava dando uma comunicação, ele relata que as preces foram muito necessárias, porque o desencarne total dele foi difícil, e ainda se fazia difícil, por conta desses laços de pensamentos que o prendiam às questões da matéria. Então, sim, a prece ela é essencial para todos os nossos irmãos. Independente do conceito que nós tenhamos por essa ou por aquela pessoa, ela se faz necessária e deve ser feita com uma atitude de caridade, de carinho, de atenção para com aquele que acabou de fazer a passagem para o plano espiritual, porque de fato nós não temos condições de aferir o estado emocional, afetivo que aquela pessoa se encontra. Nós necessitaremos das preces dos nossos irmãos, dos nossos amigos, daqueles que se preocupam conosco, a fim de que tenhamos condições de nos mantermos o mais tranquilo possível no momento em que retomarmos ao plano espiritual. E também a prece auxilia como nós vamos lidar com aquela perda, né, temporária, porque não é só porque a gente é espírita que a gente não vai sentir saudade, né, dos nossos amigos, dos nossos parentes, né, que venham desencarnar. Então a prece também ajuda a gente mesmo a lidar com aquela situação difícil, né, de uma forma melhor. Eu gostaria até de pontuar uma questão também, quando a Rafa usa a palavra perda, né? A doutrina espírita nos liberta em relação justamente a essa questão. Não existe uma perda propriamente, porque nós espíritos que nos estamos vinculados, né, através do amor, nós não estamos de forma nenhuma distantes em relação uns aos outros. O que existe é temporariamente um afastamento, uma dificuldade que nós temos de contato momentâneo, mas que isso de forma nenhuma separa os corações que se amam e que se buscam. Então é importante a gente pensar nisso para diminuir esse peso que a morte nos traz, que não existe essa perda, existe sim um distanciamento momentâneo e essa dificuldade também momentânea, repito, de uma interlocução entre aquele que se encontra ainda encarnado e aquele que desencarnou. Muito, muito pertinente mesmo, e como a Rafa colocou, é interessante que a gente ore por quem continua encarnado também, porque sim, esse incômodo que a Maria Olívia bem colocou, que o Espiritismo vem nos convidar a lidar melhor com ele, não é porque somos espíritas que não vamos sofrer por um entendimento ainda um pouco imaturo. A gente é espírita, não é apático, né? Exatamente. Perto da visão que a doutrina espírita nos traz, muitas vezes não temos todas as virtudes envolvidas, certamente não temos. E essa virtude de pensar numa vida futura, de pensar na vida espiritual como a vida real, ainda vai estar germinando e cabe a nós, né, desenvolver em nós mesmos. Então faz parte. Com certeza. É um receio às vezes, e por isso a prece nos ajuda muito nesse instante. Uhum. Isso aí. Bom, pessoal, vamos para a próxima pergunta então. Uma coisa sobre a qual todo espírita já ouviu falar é o famoso planejamento reencarnatório, né? Algumas pessoas podem achar que nesse planejamento nós escolhemos todos os pormenores da nossa vida, né? Como se a gente programasse todos os dias que a gente fosse viver tintim por tintim.
Quando a gente vai em Kardec, né, ali nas questões 258, 259 e 262A do Livro dos Espíritos, nós vemos que os espíritos respondem ao codificador que nós, antes de reencarnar, escolhemos, quando aptos, né, o gênero de provas pelas quais vamos passar, e não todas as particularidades dessas provas, né, dessas situações. Então, Maria, baseado nisso, né, antes da gente reencarnar, nós escolhemos ou nós sabemos como a gente vai morrer, de que forma, quando, onde, a gente tem noção dessas questões? Bom, vamos ver o que os espíritos disseram a Kardec. No Livro dos Espíritos está lá as informações seguintes trazidas pelos espíritos. Quando é chegado o momento de retorno para o plano espiritual, nada te livrará, e frequentemente o espírito também sabe o gênero de morte por que partirá da terra, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Mais ainda, graças à lei de ação e reação e ao livre-arbítrio, o homem pode evitar acontecimentos que deveriam realizar-se, como também permitir outros que não estavam previstos. Então, a gente pode verificar que, na verdade, sim, antes de reencarnarmos, nós escolhemos ou sabemos, se nós não temos condições de escolher propriamente, às vezes nós dependemos de espíritos que vão nos orientar à encarnação, mas nós temos conhecimento, ainda que no subconsciente, de como iremos morrer. E não existe destino inteiramente traçado, isso é importante a gente também lembrar, mas sim um plano geral que decorre da chamada programação reencarnatória, assunto tratado na questão 851 do Livro dos Espíritos, em que Kardec indaga se existe fatalidade nos acontecimentos da vida, isto é, se os acontecimentos estão pré-determinados. E aqui, já que nós tocamos na questão de fatalidade nos acontecimentos da vida, é importante apenas pontuar que a fatalidade só existe como algo temporário, frente à nossa condição de mortais com a finalidade de retomada de rumo. A fatalidade e o destino inflexível não se harmonizam com os preceitos kardecianos. Quem crê ser vítima da fatalidade culpa somente o mundo exterior pelos seus erros e se recusa a admitir a conexão que existe entre eles. Essas questões nos voltam muito às questões que nós temos em relação à responsabilidade. As nossas escolhas são determinantes, sejam nessa vida ou na vida passada, tudo que nós escolhemos vai ter uma consequência. Então, o que nós chamamos de fatalidade propriamente agora, ela nada mais é do que uma situação que acabou sendo traçada por escolhas nossas, desta ou da outra vida. Maria, é bom que você tocou no tema de fatalidade, né? E até voltando um pouco nessa mesma questão que você trouxe, a 851 do Livro dos Espíritos, lá o Kardec pergunta à espiritualidade superior se existe fatalidade nos acontecimentos da vida, né? Como você já estava comentando. Ou seja, se todos os acontecimentos da vida são pré-determinados. Como resposta dos espíritos, nós recebemos uma reflexão muito interessante, né? Em que eles afirmam que, vou parafrasear aqui, tá? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas. Fecha aspas. Nesse sentido, Maria Olívia, para o espiritismo, existe fatalidade em caso de mortes prematuras e mortes coletivas? A fatalidade nos episódios que se apresentam por serem estes consequências da escolha que fizemos, ou que fazemos, como nós conversamos sobre isso e informamos na resposta passada. Em relação às mortes coletivas, nossos registros históricos pelas vias reencarnatórias muitas vezes acusam o nosso envolvimento em tristes episódios nos quais causamos dor e sofrimento ao nosso próximo. Muitas vezes, em nome do Cristo, ateamos fogo a pessoas, nos campos, embarcações e inúmeras situações de perseguições que muitas das vezes nós já culminamos. Com o tempo, ante os açoites da consciência, ou seja, a consciência cobra de nós a reposição à lei de harmonia. Nós nos deparamos com remorso,
rogamos o retorno à Terra para o renascimento físico com a prévia programação para desencarnarmos coletivamente em dolorosas experiências de incêndios, afogamentos ou outras situações traumáticas para aliviar o tormento que nos comprime a mente. Dessa forma, ao reencarnarmos, atraídos por uma força magnética consequente dos crimes praticados coletivamente, reunimos-nos circunstancialmente e, por meio de situações drásticas, colhemos o mesmo mal que fizemos contra nossas vítimas. É por isso que as faltas coletivamente cometidas são expiadas solidariamente, em razão dos vínculos espirituais existentes entre as pessoas. Em relação às mortes prematuras, nós sabemos que na vida física há muitas viciações que acabam por provocar processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do perispírito, notadamente naqueles que comandam as estruturas funcionais do corpo. A prática de comportamentos de risco à saúde e à própria vida, como, por exemplo, inatividade física, tabagismo, dieta inadequada, abuso de bebidas alcoólicas e conduzir veículos automotores de forma imprudente, dentre outros que nós poderíamos citar aqui, é responsável por uma significativa aceleração do tempo, antecipando a morte física. Assim, essas pessoas que alimentam esses tipos de vícios cometem o que poderíamos nominar de suicídio não intencional. Vale lembrar que o tempo médio de vida do homem na Terra é determinado anteriormente, mas que esse tempo poderá sofrer várias modificações para mais ou para menos. O fato de existirem condições previamente programadas, como por exemplo doenças, não significa que não possam vir a ser modificadas. Quando Kardec indagou aos espíritos se o homem, por sua vontade e pelos seus atos, poderia evitar acontecimento que deveria realizar-se, os protetores disseram que sim, desde que este desvio aparente pudesse caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Isto significa que uma pessoa poderá, por esforço da própria vontade, retardar o momento da morte em dadas condições e prolongar a existência corporal a fim de terminar instruções indispensáveis. É uma concessão que se lhe pode fazer como provação ou no interesse de uma missão a concluir. Maria, em relação a isso, nessa última questão que você colocou, a gente vê na literatura espírita, né? Tem um caso que eu me lembrei agora, do livro Obreiros da Vida Eterna, né, de autoria do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, em que a gente vê o caso de uma senhora que estava chegando, né, o momento dela desencarnar, a equipe espiritual já estava começando a planejar ali o processo de desencarne dela, e aí por motivos, né, específicos da história, não vou ficar me delongando muito, o netinho dela, emprestado, ora muito fervorosamente, né, a espiritualidade, e a espiritualidade concede a ela mais uns dias aí de vida para que ela pudesse permanecer na Terra. Realmente é muito interessante e a gente vê que pode acontecer, né? Sim, se eu não me engano, além de Obreiros, eu não sei se eu estou fazendo confusão, mas também no livro Os Domínios da Mediunidade, tem uma senhora que é responsável por uma instituição. E enquanto eles não conseguem alguém para substituí-la nessa instituição, para dar prosseguimento ao trabalho que era importantíssimo e que tinha o apoio da espiritualidade, eles também acabam, por mérito dela, delongando um pouco mais a estadia dela no plano carnal, para que posteriormente ela venha a ser desligada quando já exista uma pessoa capaz de dar prosseguimento aos trabalhos daquela instituição. Foi muito bom você ter comentado sobre isso, Maria Olívia. Que é interessante a gente lembrar que, além do Espiritismo nos mostrar, né, que existe vida após a morte do corpo, também existiu vida antes da nossa vida atual, que é a doutrina da reencarnação. E é muito importante a gente frisar que não existe justiça divina para o Espiritismo se não existir a doutrina da reencarnação. E mostra que com isso a gente deve, com o passar das encarnações, com o nosso aprendizado, aumentar nosso entendimento sobre as leis de Deus. E nos traz toda a consequência moral que o Espiritismo se propõe. É o homem, né, seguindo a lei de progresso, ontem, hoje e amanhã. Amanhã, exatamente amanhã, quanto amanhã em próximas vidas. E assim a gente vive,
como você bem colocou. A felicidade, as alegrias e também os dramas que nós mesmos plantamos lá atrás. E viveremos amanhã os dramas e as alegrias que plantamos hoje. Então, que a gente busque plantar alegrias para nós mesmos e para o próximo. É que a gente busque também não se revoltar, né, com os acontecimentos da vida, a gente ficar falando, ah, que injusto, eu não mereço isso, né, não mereço passar por essa situação, sendo que, na verdade, tudo que a gente colhe é porque a gente plantou em algum momento, né, ninguém na Terra foi ou é injustiçado, né, a gente sempre tem alguma responsabilidade, né, em relação às situações das nossas vidas. Exatamente. O que o Espiritismo propõe é sempre um entendimento melhor, para a É, gente ser cada vez mais feliz, né? Uhum, uhum, Sim, e essa questão de, como vocês colocaram, de mortes que a princípio são injustas, é um dos principais argumentos pelos quais Kardec embasa, né, a doutrina da reencarnação. Ele vai falar melhor para a gente, né, na questão, por exemplo, 222, na questão 789, explicando tanto no processo evolutivo do homem, da civilização, quanto nessas questões que parecem injustiças se a gente tiver um olhar materialista. Um olhar uhum, materialista é esse que não vai, obviamente, conceber uma vida futura e muito menos uma vida passada. Então, esses são realmente fatos muito importantes para a gente observar a luz do Espiritismo. uhum, com certeza. Bom, Maria Olívia, eu acho que a gente já está começando, né, desmistificar muito a questão da morte, e está sendo muito bom, com certeza. E aí, agora, eu queria te perguntar se a gente tem que ter medo da morte. Eu acho que os nossos ouvintes já podem imaginar a sua resposta, né? Mas a gente pode temer a morte, a gente que é espírita, né? E é possível, e se sim, como, né, que a gente pode se preparar para esse momento? é interessante quando você pergunta, né? Nós podemos terminar a morte? Podemos, né? Cada um pode apreciá-la da maneira com que for. Poder pode, mas Kardec em O Céu e o Inferno ele escreveu que os espíritas não temem a morte, a considerar que todos vivenciam plenamente o conceito da imortalidade da alma. Isso faz a Exatamente. gente refletir uma questão muito interessante, né? Como Kardec era convicto naquilo que ele estudava e se debruçava. E como nós, apesar de lermos, estudarmos, temos ainda umas dificuldades que são naturais do nosso estágio evolutivo, de entendermos como espíritos imortais que somos. E que não devemos temer a morte. Podemos temer? Podemos. E muitas vezes a tememos por uma questão mais de instinto, muitas das vezes. Mas, Uhum, além disso, por questões que nós temamos ainda em vivenciar a vida mais de forma material do que de forma espiritual. Nós nos dedicamos ainda muito mais às questões da matéria, a sermos valorosos e notórios enquanto encarnados, do que realmente nos preocuparmos e nos esforçarmos por domar as nossas má tendências e, assim, termos condições melhores de, no momento da morte, nós já estarmos mais no plano espiritual do que no plano carnal, porque o nosso espírito já vivencia o plano espiritual de forma muito mais ampla. uhum, Como sempre, Kardec é muito generoso, porque ele pega e fala isso, que os espíritos em si, né, não temem a morte, mas nós sabemos que temem, e sabemos que não é um tema muito querido também por muitos espíritas. Eu mesmo já tive a é. oportunidade de estar entre alguns grupos que não gostam simplesmente de tocar nesse assunto, porque não gostam de pensar no momento da morte. E podemos adaptar essa questão que nós estamos discutindo para uma seguinte pergunta: por que o espírita não deve temer a morte? Não deve temer porque sabe da imortalidade da alma e não há mais a incerteza do futuro e a angústia advinda do nada. Sabe que o espírito é imortal e indestrutível, e os laços de amor construídos ao longo do tempo também obedecem a esta ordem. Nós temos certeza de que os nossos afetos, tanto quanto nós, vivemos e continuaremos a viver. Isso já é bastante alentador e serve para ajudar a perdermos o medo da morte, transformando o receio em certeza de que o cumprimento da lei biológica na questão da morte física não dilacera
o espírito imortal. Então é necessário nós pensarmos nisso e com o conhecimento do futuro espiritual, do estudo das leis que presidem a desencarnação, são de grande importância para os preparativos à morte. Podem suavizar os nossos últimos momentos e proporcionar-nos fácil desprendimento, permitindo mais depressa o reconhecimento no mundo novo em que nos desvenda após o desenlace do plano carnal. Que aí sim, é possível nos preparar previamente buscando compreender e vivenciar os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, no sentido de não supervalorizarmos as coisas deste mundo, a fim de buscarmos aspirar os bens espirituais e nos esforçarmos no cumprimento dos nossos deveres como cristãos que somos. Assim nós conseguiríamos preparar para a vida e a viagem que nós devemos fazer. E é por isso que Kardec acha que é muito lógico, quando você se diz espírita, propriamente, você já está taxado que você não teme a morte, porque você compreende todas as situações, então não tem por que temer a morte. Só que não é tão matemático assim, né? Existe aí, entre esse íntere, várias situações que nós temos que trabalhar mentalmente para que o conhecimento consiga ser efetivado na prática. E é muito interessante isso, Maria, que é uma questão, não é matemática, né? Automaticamente você se diz espírita, você não tem medo. Eu me lembro de uma vez que eu sofri um acidente, eu fiquei muito desesperada, achando que eu ia morrer. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não despedi da minha família, dos meus amigos, não quero morrer de jeito nenhum, socorro. E aí depois eu fiquei pensando, eu sobrevivi, né? Claro, tô aqui. E fiquei pensando, se eu sou menos espírita por isso, sabe? E aí depois eu fui percebendo que é um processo, que, né, a gente ainda não se depurou totalmente, a gente ainda tá muito ligado a esse mundo, as pessoas que estão aqui, né, a nossa vida daqui, e que é realmente uma questão de processo mesmo, né, de entender as nossas necessidades e sempre pensar em como a gente pode melhorar isso, né. Realmente, Kardec foi muito generoso, né, quando afirmou categoricamente que os espíritos não temem a morte, né, sendo um homem nobre que era. E também foi muito lúcido, né? Logo depois ele colocou que esse receio pode existir devido à lei de conservação, como você bem colocou. E é interessante também a gente pontuar que, como a gente comentou anteriormente, né, nas perguntas anteriores, que o desenvolvimento de virtudes, o processo de espiritualização da alma, né, ele é lento, gradual, mas ele acontece. Ele deve acontecer e que faz com que ele aconteça que a nossa boa vontade, nossa vontade de caminhar, de entender melhor as leis de Deus. O Espiritismo está aí exatamente para nos auxiliar nesse processo e cabe a nós ter boa vontade para estudar e praticar. Pessoal, então, antes da gente entrar na nossa última pergunta, porque sim, o Dashcast está chegando ao fim, infelizmente, eu queria convidar os nossos ouvintes a conhecerem os nossos outros Dashcasts, né? A gente está agora no nosso 4º episódio, então não deixem de conferir os nossos 3 primeiros. Olha só, o nosso primeiro Dashcast foi sobre gênero e sexo de acordo com a doutrina espírita. No segundo, a gente conversou sobre qual a relação entre a Bíblia e o Espiritismo. E no terceiro, que foi o último, a gente discutiu sobre homossexualidade e transexualidade à luz da doutrina espírita. Então, assim, tem muito conteúdo bacana para vocês ouvirem e não deixem de conferir. É só procurar por Dashcast no nosso Spotify ou então entrar no canal da AMJF no YouTube, que lá também temos o podcast legendado. A gente tem certeza que vocês vão aproveitar muito. Pessoal, tá muito bom. Corre lá. Bom, por fim, nós chegamos à nossa última questão. Maria, existe um ditado que diz que na vida a nossa única certeza é a morte. Sendo assim, quais aprendizados nós podemos ter em relação à morte? Tanto quando for algum familiar ou amigos nossos, né, que venham desencarnar, quanto quando formos nós mesmos, né, que estivermos prestes a desencarnar, que estamos em vista de passar por essa experiência. Diz pra gente. Bom, o que nós podemos que devemos estar atentos à nossa imortalidade. E não obstante isso, é preciso que a lei se cumpra, porquanto o nosso corpo biológico tem um tempo de vida, é uma máquina, e naturalmente vence a sua validade, o que nos leva a experimentar o fenômeno da morte do corpo físico, mas não a do espírito imortal, pois é indestrutível. Que o temor da morte tem sua utilidade, pois faz com que o homem preserve-se das situações complicadas e não se exponha sem necessidade a perigos que poderiam abreviar sua existência. Que devemos procurar avançar em intelecto e moral para cada vez mais conseguirmos compreender o Criador, de modo que a nossa visão possa se ampliar e o temor da morte e perdendo pujança. Que o futuro dependerá
de nossas ações no presente. Por isso, devemos tratar de trabalhar com mais afinco hoje para que conquistemos o equilíbrio e que, indubitavelmente, nos proporcionará as condições de encarar as provas e expiações como desafios para crescimento e não como problemas insolúveis. Conforme formos atingindo a maturidade espiritual, conseguiremos elevar-nos além da vida na matéria e, por conseguinte, enxergar na morte do corpo não a destruição total, mas a libertação de seu espírito. Dar o justo valor ao corpo é uma das formas de libertar-se do temor da morte. Lembrar que os laços de amor não se extinguem com a morte do corpo físico. O sentimento tem sede no espírito imortal e não no corpo perecível. E por isso, tal como o espírito tem vida independente da matéria, os sentimentos também possuem essa independência. O temor da morte, pois, sofre um revés do chamado conhecimento. Quanto mais o espírito cresce em conhecimento das leis da vida, mais ele afasta de si o cálice amargo do medo da morte. Sendo assim, com a conquista da maturidade espiritual, que ainda estamos um pouco distantes de alcançar, a morte já não tem um caráter fúnebre de perda da identidade, mas sim de transformação, de retorno ao plano espiritual, que, diga-se, precede o mundo físico. As lágrimas de revolta e inconformação cedem lugar ao até logo, repleto de esperança no futuro, de bênçãos que guardam aqueles que já romperam com as incredulidades. Então, que nós possamos entender que a morte é uma questão natural e que, por mais difícil que ela pareça, nós temos que pensar nela, porque todos nós iremos chegar um momento do nosso desenlace, e nós não sabemos quando. E a melhor forma de nós não temermos ela é procurarmos vivenciarmos no nosso dia a dia os preceitos das morais que regem o universo, e que o Cristo nos exemplificou como ninguém. Maria, essa última parte foi, assim, emocionante, de arrepiar. Foi muito bom mesmo. Pelo menos pra mim, a nossa conversa foi extremamente esclarecedora. E é engraçado que eu imaginei que depois da nossa conversa eu teria uma relação melhor com a morte. Mas eu sinto que isso também melhorou a minha relação com a vida, né? Também. Eu acredito que os nossos ouvintes também tenham adorado. Então, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite em nome do Departamento de Evangelização do Jovem da AME Juiz de Fora. Volte mais vezes, foi muito bom realmente, tá? Rafa, eu que agradeço imensamente a oportunidade. Gostaria de deixar aqui o meu abraço a todos que fazem esse trabalho aí muito bacana do Dedcast. Também aqueles que necessitarem da bibliografia que eu usei, eu tenho disponibilidade também para apresentar, e que todos possam ver aí na morte uma oportunidade de repensar em suas vidas, para que tenham condições de vê-la de forma mais leve. Tomara que assim aconteça. Nélio, muito obrigada também pela sua participação, sua contribuição aqui hoje. Rafa, eu que agradeço. Agradecer também a Maria Olívia, porque realmente foi muito esclarecedor, muito engrandecedor para mim. Estudar Espiritismo é sempre um prazer e uma alegria muito grande para nós. E pra você que tá aí nos ouvindo, conta pra gente lá no nosso Instagram, @10deamejf. O que você tá achando aí do nosso 10cast? Deixa lá o seu comentário, que é muito importante pra gente. Até a próxima!